E agora vamos falar sobre vacinação, que é um assunto hoje tão comentado, tão esperado, e o estado de São Paulo já saiu na frente. Vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19. Nosso convidado agora é o médico infectologista Marco Aurélio Safadi. Ele é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom dia, doutor. Muito obrigada mais uma vez por fazer parte aqui do Jornal da Rede Alesp e trazer mais informações. Doutor, vencida a etapa da aprovação da liberação da vacina, agora, qual que é o momento de pensar na expectativa das pessoas? A gente já ouviu falar que ainda existe uma certa resistência em relação à vacina. Como que a gente lida com esse medo e como passa isso para as pessoas, para elas se tranquilizarem e também vestir a camisa da vacinação? Bom dia a todos que nos escutam. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e tentar ajudar no esclarecimento de alguns aspectos, né? Eu acho que o primeiro é destacar que a vacinação, né, ela representa, vamos dizer, uma ferramenta de estratégia de saúde pública que vem, vamos dizer, demonstrando ao longo, né, de séculos, né, não é nem de anos, né, a importância desse elemento no que diz respeito ao controle de doenças. E não seria diferente em relação à Covid-19. Nós temos dito desde o início, né, há um ano atrás, quando iniciaram-se os primeiros casos, que era muito mais provável termos primeiro uma vacina para nos proteger desse vírus do que um medicamento, do que um antiviral específico. E, de fato, passados aí praticamente um ano aí do início, né, dessa pandemia, nós ainda não dispomos de um antiviral específico para esse vírus e agora começamos aí a possibilidade de utilizar vacinas. Eu creio que os dados dos estudos coletados até agora são muito positivos no sentido de oferecer expectativas de que essa vacina e outras que estão sendo aplicadas, né? Exemplo da Coronavac, que se inicia aqui, da Oxford, que em breve a gente vai ter oportunidade de utilizar, e de outras pelo mundo afora, todas elas representam, né, baseado nos estudos clínicos que suportaram o licenciamento pelas agências regulatórias, vacinas que terão, sim, um impacto no que diz respeito à carga que essa doença oferece aos serviços de saúde, né? Elas demonstraram a capacidade de prevenir casos de maior severidade, né? Casos que sugerem a necessidade de um auxílio médico e sugerem também, vamos dizer, de maneira muito promissora, a expectativa de reduzir mortes, de reduzir hospitalizações, que são realmente um fardo muito grande para a nossa população, particularmente nos grupos mais vulneráveis a essa doença. Portanto, a minha fala aqui é de muito otimismo nesse momento, de muita esperança que essas vacinas exercerão esse papel. Claro, sempre lembrando que não há vacinas 100% eficazes, né? E não há vacinas isentas de eventos adversos, mas são produtos que oferecem, né, benefício para a nossa população, uma vez que são implementados, e acho que essa é a mais importante mensagem nesse momento. Doutora, a Anvisa aprovou aí, em caráter emergencial, e agora a questão é a logística, porque essas vacinas elas vêm de avião e depois elas têm que ser transportadas para os municípios. O senhor vê alguma diferença em relação às outras vacinas? Porque em dias normais, digamos, né, você vai, sei lá, vacinar contra a varíola, então todo mundo tem a vacina, já está tudo certinho, já tem a quantidade certa. Agora tudo é novo, né? O senhor vê algum desafio em particular na logística? Tudo é novo, né? Só lembrar que você citou uma doença, né, que curiosamente é a única das doenças erradicadas na humanidade, erradicada por vacina, que é a varíola, né? Essa é uma vacina que nem mais é hoje em dia aplicada, e não é mais aplicada porque a vacinação que foi iniciada, né, décadas atrás, muitos anos atrás, né, uma vacina que foi já, vamos dizer, inicialmente concebida lá há mais de 200 anos, ela trouxe a erradicação desse agente. E, de fato, você corretamente colocou, a logística é um grande obstáculo, né, à vacinação. É importante que a Anvisa tenha licenciado 2 vacinas, ambas as vacinas se mostraram eficazes e ambas mostraram a possibilidade de conservação nos métodos tradicionais, né, em temperaturas que a gente tem nos diversos postos
e nos pontos de vacinação no nosso país, estrutura para conservar adequadamente essas vacinas. Então, lembrar que são quase 40 mil pontos de vacinação ao longo do país que passam a receber em breve essas vacinas para serem aplicadas na nossa população. E, evidentemente, essa é uma logística que exige planejamento, né, que exige uma série de etapas que tenho certeza serão aí cumpridas pelas autoridades. Doutor, pontuar uma coisa interessante, o senhor falou sobre a vacina da varíola, né? Ela veio por volta de 1800 e também teve resistência, teve até que o governo, né, o exército brasileiro, forçar e conscientizar as pessoas da importância de tomar vacina. E parece que hoje a gente vive a mesma situação. Muitas pessoas estão resistentes em tomar uma vacina. Depois de quase 200, mais de 200 anos, ainda pessoas que não acreditam na eficácia de uma vacina. O que o senhor acha? O que significa na prática a aprovação emergencial desses 6 milhões de doses da Coronavac pela Anvisa? Eu acho que você pontuou de maneira muito precisa, né? São mais de 200 anos que as vacinas estão aí disponíveis para a população, e eu até disse ontem isso na coletiva que aconteceu no Hospital das Clínicas, né? Acho que talvez junto com a água potável são as duas iniciativas de saúde pública que mais benefício trouxeram para a humanidade no que diz respeito à redução de mortes, de sequelas, de hospitalizações, né, e de carga das doenças. Aqueles que têm, vamos dizer, uma maior idade, se lembram perfeitamente, né, de pessoas que conviviam com eles e que desenvolveram paralisia infantil e ficaram sequeladas até hoje, que hospitalizaram ou que até morreram de sarampo, de tétano, né, de difteria, de coqueluche, que são doenças que, se por um lado não estão erradicadas ou até mesmo eliminadas, né, na humanidade, elas foram adequadamente controladas a ponto de quase mais não serem detectados casos. E muitas vezes esse sucesso das vacinas no controle, na eliminação ou até mesmo na erradicação de doenças, as vacinas acabam sendo órfãs desse sucesso, porque as gerações mais jovens, por não terem visto essas doenças, muitas vezes não compreendem, né, a importância da vacinação e acabam embarcando em ideias mentirosas, né, em esse fenômeno contemporâneo da nossa sociedade que tanto mal traz, né, e não é diferente em relação às vacinas, que são as fake news, né, e que trazem, vamos dizer, obviamente, um prejuízo para a credibilidade dessa iniciativa de saúde pública. Mas creio que oportunidades como essa, né, de esclarecimento, de informação isenta, é aquilo que eu entendo como mais importante para esclarecer a nossa população e, particularmente, confio que aqui no nosso país as vacinas são vistas como algo muito positivo e não vai ser diferente nesse momento. Como eu disse há pouco, reconhecendo, né, as limitações que esses produtos têm, eles não são milagrosos e, como eu disse, não protegerão 100% dos vacinados, né, não é isenta de eventos adversos que possam, né, em alguns ocorrer, mas a despeito de tudo isso, tenho convicção que trarão uma oportunidade muito importante de, num primeiro momento, diminuirmos, como eu disse, o impacto dessa doença naqueles grupos mais frágeis, e a partir do momento que a gente tiver a oportunidade de ampliar a vacinação para mais grupos etários, para uma proporção maior da população, quem sabe até a gente almejar a conquista do controle da transmissão do vírus, se não a eliminação, pelo menos do controle da transmissão do vírus, trazendo, né, essa circulação a patamares aceitáveis de transmissão. Doutor, o senhor tem acompanhado a vacinação da Coronavac em outros países? Também o senhor acabou de falar de fake news e a gente vê notícias às vezes, mas na própria China eles não usaram a Coronavac, né? Aí depois vem, aí se desmente, né? O senhor está acompanhando essa questão da Coronavac em outros países e na própria China? É muito dinâmico, né, o licenciamento dessas vacinas, então, algo que hoje pode não ser ainda concretizado, no dia de amanhã se concretiza. Então, nessas últimas 2 semanas, vários países, vamos dizer, recém começaram, né? Os estudos foram concluídos agora, portanto, não era possível você ter o uso de uma vacina sem que antes concluíssemos os estudos que dão embasamento ao uso da vacina. E eles recém foram concluídos, ainda estão sendo conduzidos, ainda há
algumas lacunas no conhecimento, ainda há algumas informações que estão pendentes, mas isso em absoluto, né, significa que já não seja possível utilizar essas vacinas. E entendendo dessa forma, a Anvisa deu o uso emergencial, Turquia, Indonésia e outros países, a gente tem certeza que isso vai se ampliar para várias agências regulatórias, lembrando, né, que como também comentei há pouco, a nossa agência regulatória tem uma importância tal e uma seriedade tal, a Anvisa, que ela é usada por muitos países que se valem das aprovações da Anvisa para que esses países implementem essas vacinas nos seus programas. Então, a importância da notícia de ontem do uso emergencial, tanto da vacina de Oxford como da vacina do Butantan Coronavac, proporciona o uso, a possibilidade de uso dessas vacinas por vários países aqui da América Latina. O doutor Marco Aurélio, o senhor foi um dos 10 cientistas convidados, né, pelo governo do estado na data da apresentação da eficácia da Coronavac. E ontem, inclusive, o senhor já tomou a primeira dose. O senhor podia estar passando um pouquinho para o telespectador se o senhor teve algum sintoma, mas pelo jeito não teve, mas pela boca do senhor mesmo, falar um pouquinho sobre isso? Bom, veja bem, como eu disse, claro que há eventos adversos, né, que alguns vão poder apresentar, os estudos mostraram isso, um percentual dos vacinados tiveram aquilo que a gente tem já, vamos dizer, sabidamente, com eventos adversos esperados nesse tipo de vacina, como dor no local da aplicação, eventualmente dor de cabeça, fadiga, dor muscular, eventualmente febre. Esses foram alguns dos eventos adversos observados entre os sujeitos estudados, né, nesse estudo. A grande maioria desses eventos foram leves e transitórios, de pouco tempo de duração. Em relação à minha pessoa, eu estou aqui no hospital trabalhando hoje, né? Nesse momento eu estou aqui numa sala dentro da Santa Casa, que é o hospital que a gente trabalha e que eu transito nesses corredores há mais de 30 anos, com muito orgulho, né? E me sinto bem, não tive, felizmente, eu não tive nenhum evento adverso ou nada que eu tenha percebido que tenha me impedido de trabalhar normalmente hoje. Então, como é que você está vendo a questão do calendário de São Paulo e quanto tempo a gente vai conseguir? Porque tem estudos aqui que a gente leu hoje no jornal que só a continuar nesse ritmo, só em outubro é que nós teremos aí 3 entre 4 brasileiros vacinados, né? Você acha que dá para acelerar isso? É imprevisível, né? Como a gente vai ter esses próximos capítulos aí dessa novela, né? Então, depende de vários fatores, depende da aprovação de outras vacinas, depende da disponibilidade de outras vacinas. Nem sempre a gente está vendo com a própria vacina da AstraZeneca que a gente contava com isso e, de repente, isso vai demorar um pouco mais. Então, são muitas variáveis que existem aí. Lembrar que existem frações da nossa população que não receberão, num primeiro momento, as vacinas, porque não há dados que suportem o uso da vacina para esses grupos. Leia-se aqui crianças e adolescentes que ainda não farão parte dos programas de vacinação e representam 25% da nossa população, né? Então, eu acho que é difícil precisar em quanto tempo a gente conseguirá vacinar os grupos prioritários que foram já definidos pelo Ministério da Saúde, porque isso depende, vamos dizer, de algo que às vezes foge do nosso controle, né, que é a disponibilidade das vacinas. Doutora, a gente sabe que a Coronavac, a sua eficácia é de 50,4%. Qual seria a estatística e a porcentagem de pessoas que têm que hoje ser vacinadas para a gente poder chegar naquela imunização de rebanho? Eu acho que esse é um ponto importante, né? E eu vou aqui fazer uma consideração. Eu vi vários editoriais e de alguns colegas, biólogos, etc., antecipando que, por exemplo, Manaus, né, tinha atingido a imunidade de rebanho quando 70% da sua população já mostrava ter sido infectada, isso há 6 meses atrás, né? E a gente está vendo o caos que está se instalando em Manaus. Então, eu humildemente aqui vou dizer a você que eu não tenho uma ideia de qual é o percentual da população que precisa estar imune para que a gente atinja a tal imunidade de rebanho. O que eu vou dizer a você é que seguramente esse percentual tem que ser alto por alguns aspectos, e eu explico. O primeiro deles é lembrar que essa é uma infecção que não confere imunidade definitiva.
É diferente de sarampo, por exemplo, onde eu sei que se eu vacinar 90% da população, eu estou alcançando uma proteção, né, para a grande maioria desses vacinados, provavelmente pela vida toda deles, sem que haja necessidade de mais do que 2 doses da vacina. Não é o caso para a Covid-19. A gente está vendo que mesmo naqueles que tiveram a infecção, eles podem, depois de passados alguns meses, adquirir de novo a suscetibilidade, né? Serem novamente sujeitos a contrair a Covid-19. Então, isso por si só já representa um grande desafio para a gente conquistar essa tal imunidade de rebanho, essa imunidade coletiva. Eu acredito muito mais na possibilidade de, uma vez que tenhamos um percentual razoável da população vacinada, e desde que as vacinas de fato exerçam, né, o poder de prevenir infecção e controlar a transmissão, trazer esses níveis de circulação a níveis aceitáveis, né? Talvez até com uma certa sazonalidade desse vírus, que passaria a ser endêmico entre nós, e aí sim a gente poderia se valer de campanhas com periodicidade que vai ser determinada de acordo com o conhecimento em relação à duração de proteção dessas vacinas, e que fossem aplicadas para proteger aqueles que a gente sabe que são mais frágeis às complicações desse vírus. Então, esse é um cenário que eu vislumbro, e seguramente a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, obviamente a gente espera alcançá-la, mas é desafiador, né, esse objetivo. Doutor, em relação à fase 4, como vai funcionar? Bom, fase 4 é um clássico das vacinas, né? E uma vez que a gente tenha o desenvolvimento de uma vacina que tenha alcançado êxito nas fases 1, nas fases pré-clínicas, né, em modelos animais, e nas fases 1, 2 e 3, sendo que na fase 3, que é aquela que contempla o maior número de sujeitos, ela é pesquisada em algumas dezenas de milhares de pessoas, a gente vai para o que a gente chama de mundo real, que é o que realmente interessa, né? É saber como essas vacinas se comportam uma vez implementadas em programas de vacinação, onde aí sim são vacinados milhões de pessoas, né? E como nós dissemos, uma proporção grande da população. Aí a gente vai captar dados de impacto da vacina, impacto nos vários desfechos da doença, né? Nas mortes, nas hospitalizações, na procura pelos serviços médicos, etc. Efetividade, esse é o termo que a gente usa para expressar, vamos dizer, a eficácia da vacina no mundo real. O termo correto é efetividade, em pessoas que às vezes não fazem as 2 doses, em pessoas que têm um problema de imunidade, enfim, né? Aí a gente vai ter uma noção de como a vacina se comporta de fato, né, em condições verdadeiras, né? Alguma adição em termos de conhecimento de eventuais eventos adversos que não puderam ser percebidos nas fases anteriores, por serem muito raros e que só serão detectados uma vez que elas são implementadas. Por isso que é muito importante a gente ter uma vigilância muito atenta. E, por último, como recado para quem está nos escutando, né, deixar claro que as vacinas não terão a possibilidade de, em curto prazo, nos próximos meses, acabar com a pandemia. Portanto, uma mensagem que eu não queria deixar de registrar aqui na nossa conversa, para quem está nos escutando, é que, a despeito de termos começado a vacinação, e independente de você já ter recebido a vacina, é importante que se compreenda que, num primeiro momento, continuaremos a ter que nos valer das medidas que aprendemos serem importantes para nos proteger, né? Ou seja, o uso das máscaras quando você sai de casa, né? A higienização das mãos e, na medida do possível, evitar estar em locais aglomerados. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marco Aurélio Safati, médico infectologista, professor da Santa Casa. Obrigado mais uma vez pela sua intervenção. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem seguros. Obrigado, doutor. Com certeza. Muito obrigado. É o que ele falou, muito importante, porque o vírus é invisível, lógico, e a gente vai se esquecendo, né? Então, às vezes é o chato da história, né? Coloca máscara, passa gel, né? Mas aí a gente volta a se conscientizar, porque o tempo vai passando, né, Lili? Aí as pessoas podem ir se esquecendo. E todos os infectologistas que a gente fala aqui, eles lembram e batem nessa tecla, né? Continuar usando máscara, distanciamento, álcool gel, durante um bom período, porque a vacina ainda vai demorar para efetivamente imunizar todos nós. Com certeza, sempre bate em respeitar os protocolos contra a Covid-19.